Depois do título e de muita comemoração, bora voltar ao batente. Logo mais às 7 da noite, Internacional e Fluminense se enfrentam no Beira-Rio, jogo de campeonato brasileiro, jogo especial justamente por marcar o reencontro entre essas duas equipes que travaram dois grandes duelos pelas semifinais da Copa Libertadores. Melhor para o Fluminense, que acabou avançando para a final e conquistando o título. Do outro lado, um sabor amargo. Será que o Inter vai tentar uma espécie de revanche nesta noite contra o Flu? Tudo que você precisa saber sobre esse confronto aqui agora, neste pré-jogo do canal do Lessa. Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer, Lessa, não importa, Campeonato Brasileiro, não tô nem aí, tô nem pensando em Campeonato Brasileiro. Muita gente já tá falando isso antes da final, né? Porque só pensava na final. Agora que o título foi conquistado, todo mundo só quer saber de Mundial. Mas antes, até lá, temos alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, como eu já tinha falado para vocês, a intenção aí com o time principal até um certo ponto, né? Talvez até o final deste mês e aí depois focar novamente somente na disputa no Mundial de Clubes. É um jogo, para mim, interessante para saber como as duas equipes vão se comportar. Acho que o Inter vai vir com uma vontade maior de tentar conseguir uma vitória de preferência com uma certa superioridade sobre o Fluminense. Óbvio que para o torcedor do Inter, para o torcedor colorado, não chega a ser uma revanche, porque, enfim, são jogos completamente diferentes, mas creio que seja uma motivação especial. E a imprensa gaúcha está tratando desta forma, tipo, bom, os caras vieram aqui, eliminaram a gente na semifinal, o mínimo agora é vencer esse jogo e não perder pontos para um Fluminense que já não tem muito mais o que brigar neste Campeonato Brasileiro. Pelo lado tricolor, acho que é um jogo bacana por ser o primeiro pós-título. É claro que pode ter uma ressaca ali, o que é normal da comemoração. O Fluminense só treinou ontem, voltou, se reapresentou e já viajou para Porto Alegre. Então, assim, foi um treino ali só para tirar ali só para tirar a ressaca do corpo e já se preparar para esse confronto. A gente sabe que normalmente depois desse tipo de jogo sempre rola ali uma acomodação, mas é um jogo grande entre duas equipes gigantes. Creio que teremos uma boa partida no Beira-Rio. Até porque esse time do Fluminense ele já é muito ofensivo, ele já é muito agressivo normalmente. Agora que não tem obrigação assim dentro do campeonato, tende a jogar ainda mais leve, mais solto. Por isso eu tenho uma expectativa de um jogo ainda mais aberto, de um jogo de uma trocação franca entre as duas equipes, que marcou inclusive a semifinal da Libertadores. Então, por mais que o Fluminense não tenha grandes objetivos, e o próprio Inter também está numa situação ali de meio de tabela que parece que não vai conseguir de fato avançar, sonhar com vaga na Libertadores, isso ficou muito complicado. Eu acho que isso pode gerar um jogo bem interessante logo mais no Beira-Rio. Bora relembrar como é que foi o confronto do primeiro turno no Maracanã, que deu vitória do Flu. É pro Lima, tem o Keno na frente, cruzou, lá pra dentro da grande área, buscando o Lelê, Mercado tirou, Samuel Xavier, furou, Cano! Já autorizou o árbitro, vem o Marcelo com a canhota, fechadinho, toque de cabeça! Gol do Fluminense! Retrospecto geral desse confronto, 92 jogos com 31 vitórias do Fluminense, 27 empates e 34 derrotas. Então é um confronto equilibrado aí na história. Nas últimas 12 partidas, o Fluminense e Inter, acho que reforçam, né, esse equilíbrio histórico de confrontos. A gente pode ver aqui 6 vitórias do Fluminense e 5 do Internacional, além de um empate. Então, assim, o equilíbrio é muito grande e creio que teremos um jogo dessa forma logo mais no Beira-Rio. Bora com essa provável escalação do Fluminense pelo técnico Fernando Diniz. A gente sabe que temos alguns desfalques importantes e vamos trazer aqui uma projeção de equipe para logo mais. Só não esquece,
Tá aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo o link para Mais Ágil, que tem sempre uma solução financeira importante para a sua vida. Se você quer antecipar o seu FGTS, o seu saldo no fundo de garantia, faça essa antecipação com a Mais Ágil. Eles vão resolver toda essa burocracia e você recebe seu dinheiro, esse dinheiro na sua mão em poucos instantes estará na sua conta bancária. É só entrar em contato aqui na descrição do vídeo com a Mais Ágil. Bora, vamos lá, vamos falar desse Fluminense que enfrenta logo mais o Internacional com alguns desfalques, jogadores poupados. O Felipe Melo, ele vem numa situação complicada já, uma situação física, ele vem se esforçando muito para poder jogar, agora ele vai ter um tempo para parar, descansar e se recuperar. Marcelo idem deixou a final da Libertadores no último sábado mancando, então não tem por que forçar, já era esperado, esses dois estariam fora. E Germán Cano também não viajou para Porto Alegre. Com isso, abre aí o caminho para John Kennedy ser titular no ataque do Flu, logo mais diante do Internacional. Voltando ao Beira-Rio, onde ele fez história, assim como fez história na final, o John Kennedy certamente vai se sentir bem à vontade. Vai ser muito interessante observar o JK desde o início ali, ao lado do Ares e ao lado do Keno. No mais, o Fluminense não deve ter mudanças. Deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa, André, Martinelli e Ganso, Arias, Keno e John Kennedy. Deve ser esse o Flu para enfrentar o Internacional. Como eu falei para vocês, acho que vai ser um jogo interessante, né? O Fluminense não tem o que perder agora, só tende a ganhar. Eu acho também que é importante não ficar tomando porrada, não ficar perdendo no Brasileirão também, isso não é bacana. Creio que essa sensação de dever cumprido e essa não obrigatoriedade de pontuar para ir atrás do título, para ir atrás de vaga da Libertadores, acho que tudo isso contribui para deixar essa equipe ainda mais à vontade, o que não pode ser confundido com comodismo, que são duas coisas bem diferentes. Vamos ver como é que esse Fluminense vai se comportar. Poucos dias depois, após a conquista de um título inédito, o maior título da história do Fluminense para muitos torcedores, pelo menos. E com uma análise completa, como sempre, eu vou chamar meu amigo Renan Reis, o nosso laranja tricolor, trazendo o panorama desse Internacional, do Eduardo Cudê. O que a gente pode esperar do Colorado nesta noite? Fala aí, meu amigo. Grande Vitor Lessa, saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Internacional, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, a equipe do Internacional é basicamente a mesma que enfrentou o Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores. Pouca coisa mudou, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nesses jogos do Inter após aquele segundo jogo da semifinal. O Valencia continua a ser a grande referência desse time no ataque. É um cara que foi muito mal naquele segundo jogo, mas nos últimos 7 jogos da equipe do Inter, ele marcou 6 gols. Então é um cara que o Fluminense precisa tomar muito cuidado, porque ele ataca de tudo quanto é jeito, pessoal. A gente vai ver aqui, ó, contra a equipe do América Mineiro, ele atacando as costas, se posicionando às costas do Maidana para receber o cruzamento. Recebe o cruzamento e faz o gol de cabeça. Outro lance aqui agora contra a equipe do Grêmio, ele tenta fazer o apoio frontal, não consegue, cai, levanta e já faz a infiltração. Ó. Recebe o passe do Alan Patrick e faz o gol. Então é um jogador muito perigoso. Aqui a gente vai ver uma bela triangulação da equipe do Inter. O Wanderson toca para o Maurício, que deixa o Valencia na cara do gol. Ele ali, ó, faz a finalização. Então é um jogador que precisa ser observado de perto. Aí, ó, agora jogada individual, uma bela finalização do Valencia. É realmente um cara muito perigoso. Outro jogador muito perigoso é o Alan Patrick. Que é impressionante, talvez faça aí a melhor temporada da carreira. Eu nunca vi o Alan Patrick jogando nesse nível, está jogando muito bem. E é um cara que pensa o jogo do Inter no meio de campo, pisa também na área, né? Finaliza bem. A gente vai ver aqui, ó, o Maurício puxando o ataque, o Alan Patrick se apresenta e faz o gol. E aí, eu vou falar agora sobre outra coisa que o Fluminense precisa ficar muito ligado, e vou citar de novo o Alan Patrick. Mas o fato é o seguinte, pessoal, o Internacional nessas últimas partidas fez muitos gols roubando a bola no campo de ataque. Então o Internacional tem feito uma marcação muito boa no campo de ataque, eles roubam a bola, saem rapidamente para fazer o gol. Aliás, o Fluminense teve certa dificuldade com essa marcação nos 2 jogos, né, pessoal? É uma coisa que a gente precisa ficar ligado na partida de hoje. A gente vai ver aqui, ó, contra o Vasco, marcação ali na altura do meio de campo, o Internacional rouba a bola,
O Alan Patrick já está aqui pronto para receber. E aí, galera, é aquilo que eu falei da qualidade do Alan Patrick. Percebam como ele vai dominar essa bola girando e já deixando ali, ele dá um passe maravilhoso para o Maurício, ó. Deixa o companheiro na cara do gol. E o Maurício não desperdiça. Aqui o Santos brincou, né? Deu uma bola ali de bandeja para o Alan Patrick. E olha a qualidade do meia do Internacional. Ele domina a bola, faz o drible e toca por cima do goleiro. Então é um atleta que nós precisamos tomar muito cuidado, porque ele pensa o jogo do Inter, é um cara ali perigosíssimo. Galera, mais uma vez, para vocês verem que é realmente uma ideia do time do Eduardo Cudê. Eles pressionam muito a primeira e a segunda fase de construção do adversário. E a ideia é justamente essa, roubar a bola no campo ofensivo e transitar rapidamente rumo ao gol adversário. Agora foi aí o Wanderson, fez um belo gol contra a equipe do Grêmio. Mais uma vez, o Johnny agora rouba a bola ali na altura do meio de campo, segue na jogada e toca para o Wanderson fazer mais um gol dessa maneira para a equipe do Internacional. De novo, agora contra a equipe do Santos. Pressão ali na segunda fase de construção, a bola vem para o Luiz Adriano, caixa. Então é uma coisa que o Fluminense precisa ficar bem ligado. Nós não podemos perder essa bola ali na altura do meio de campo, na frente da nossa área, porque senão é problema na certa. E aí, galera, nós vamos para aquela história do cobertor curto, né? Provavelmente vocês já ouviram a frase: futebol é um cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. Por quê? Porque é impossível você defender todos os espaços do campo. Cada escolha é uma renúncia, cada escolha é um risco que você corre para defender uma ideia. Então, qual é a ideia do Inter? O Inter gosta de roubar a bola no campo adversário. Então, eles gostam de adiantar essa marcação. E quando você faz isso, você acaba expondo as costas da sua linha defensiva. Você acaba tendo certa dificuldade para marcar a profundidade. E isso aconteceu muito no duelo do Internacional contra a equipe do Bahia. Quando você adianta essa marcação e não consegue roubar a bola, você acaba expondo as suas costas. E o Bahia acabou tendo certo sucesso nos contra-ataques ali e na saída de pressão da equipe do Inter. A gente está vendo aí, jogada com o Cauli. Esse gol até depois foi anulado por causa do impedimento, foi um impedimento ali milimétrico, mas enfim. Mais uma jogada agora para o Biel. O Biel acaba errando. Mas nós vimos nesse jogo, principalmente contra o Bahia, que o Internacional teve certa dificuldade para defender ali a profundidade. Então, se o Fluminense conseguir furar essa primeira barreira, essa primeira pressão da equipe do Inter, é provável que tenha certo espaço para seguir ali no ataque e criar jogadas de perigo. Galera, vamos dar uma olhada nos últimos lances que eu separei para vocês, e é justamente para mostrar que o Internacional vem enfrentando dificuldades para marcar as jogadas pelo corredor lateral esquerdo da sua defesa. Ali contra a equipe do Coxa, o primeiro gol sai dessa maneira, pelo lado esquerdo da defesa. Estava 1-1 e novamente, mais uma jogada pelo lado esquerdo, sai o cruzamento e agora vem o gol de cabeça da equipe do Coxa. Então o Internacional vem enfrentando dificuldades para marcar as jogadas por esse setor. Contra o Vasco foi a mesma coisa, a diferença é que o Vasco não conseguiu aproveitar. Sai a finalização do Verratti, quase o Gabriel Peck consegue aproveitar ali o rebote. E mais uma vez, corredor lateral esquerdo, cruzamento. O Vasco não soube aproveitar essas jogadas. Aliás, eu estou lembrando aqui agora, o primeiro gol do Fluminense contra o Boca sai justamente numa tabela por ali, por aqui mesmo, entre o John Arias e o Keno. Né? Sai o cruzamento, o Cano faz o gol. Então é uma coisa que o Fluminense pode explorar no jogo de logo mais. Uma coisa que o Internacional vem marcando mal e o Fluminense pode capitalizar, pode ser o caminho das pedras ali para o Fluminense sair com a vitória do Beira-Rio. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Peço desculpas pela voz, não está 100%, né? Longe disso, mas é por um bom motivo. Comemorei muito o nosso título no sábado, tenho certeza que vocês também. E temos que celebrar bastante, pessoal. Finalmente podemos dizer que somos campeões da Copa Libertadores, que seja a primeira de muitas. É isso aí, pra cima do Internacional hoje no Beira-Rio. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Eu chamo agora o Tainan Nunes, setorista do Internacional, que acompanha de perto o Colorado com mais informações do rival de hoje, que tem desfalque, mas o time vai ser bem parecido com o que foi a campo na semifinal contra o Fluminense. Fala aí, Tainan. O Internacional que chega para esse jogo contra o Fluminense, depois da eliminação para o próprio Fluminense na Libertadores, quase num ritmo de fim de festa, só que sem festa. E para esse jogo agora dessa próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, o técnico Eduardo Cudê deve realmente colocar o mesmo time que venceu o jogo contra o Cruzeiro nesse último fim de semana por 2-1. Existe apenas uma dúvida, que é lá na lateral esquerda. Existe hoje a dúvida
do técnico argentino realmente na questão entre Dalbert e Nico Hernandes. Um desses dois jogadores brigam por uma vaga, a tendência é para Nico Hernandes. No mais, deve ser o mesmo time que venceu o Cruzeiro por 2-1, com Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Mercado, e aí essa dúvida, né, Nico Hernandes ou Dalbert, mas a tendência para Nico Hernandes. O meio de campo tem Johnny Arangues, mais à frente Alan Patrick, Maurício Wanderson, na frente Nervalência. Esse deve ser o time que deve enfrentar a equipe do Fluminense amanhã às 7 horas da noite no estádio Beira-Rio, com tendência para cerca de 30 mil torcedores para essa partida, jogo que, se o Inter vencer, chega a 45 pontos do Campeonato Brasileiro, e dentro dos bastidores já se fala que daí realmente terminou qualquer risco, por exemplo, do Inter ser rebaixado para a segunda divisão, e até por isso existe o temor do Inter vencer esse jogo contra o Fluminense, porque o que se fala aqui nos bastidores aqui de Porto Alegre é que tem que vencer esse Fluminense, que vem agora no ritmo de festa depois de ter conquistado a Copa Libertadores. E o zagueiro Nino falou sobre esse jogo e a expectativa de voltar novamente ao Beira-Rio, um estádio que foi tão especial nessa caminhada rumo ao título da Libertadores. A gente não pode parar, nosso trabalho é esse, a gente se prepara cada dia mais para os desafios que vão surgindo e a gente vai com foco 100% nesse jogo contra o Internacional, um jogo muito difícil, sempre muito difícil jogar lá, e a gente vai relembrar também um passo dessa trajetória. A gente fica feliz de estar voltando onde a gente foi muito feliz, que é o Beira-Rio. Bora falar de arbitragem. No jogo de hoje, apita a partida Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha de Matos, que é da Bahia, e também do Rio Grande do Norte, Luiz Carlos de Franca Costa. O árbitro de vídeo será o Diego Pombo Lopes, que é da Bahia. O Caio Max, eu não me lembro de uma grande polêmica assim envolvendo os jogos do Fluminense. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem me corrigir, mas confesso que eu não me lembro. Ele já apitou 7 jogos na história do Flu, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É o retrospecto. O último jogo que ele apitou foi lá em 2021. Desde 2021 ele não apita o jogo do Fluminense, foi a vitória sobre o Palmeiras no Maracanã por 2-1. Naquele ano também apitou a derrota para o Criciúma na Copa do Brasil por 2-1 lá no Heriberto Rios. Foram os 2 jogos mais recentes aí do Caio Max Augusto Vieira, que ele possa fazer uma boa arbitragem logo mais lá no Beira-Rio. E depois que a bola parar de rolar, como sempre, super pós-jogo aqui no canal do Lessa, com Raiz Tricolor também, análise completa dessa partida do Tomara, com uma boa vitória do Fluminense, e também estaremos juntos na transmissão Raiz Tricolor, canal do Lessa, estarei junto com o Gabriel Amaral em mais uma transmissão super especial do Campeonato Brasileiro, e é claro que eu conto com a audiência de todos, ou contamos com a audiência de todos vocês. Logo mais a gente se encontra, um abraço, galera!